Apertei. Ah, tá. Ó, gente. Ai, gente. De novo, mais um vídeo da DDA. Hoje a Sheila tá aqui, a Brenda. Ah, o Marinho, vocês já conhecem faz tempo, né? YouTube é nós, mano. Mas a Surupita, nós mandamos um salve no YouTube. Mas vou lançar mais um, eu não quis aceitar o Não, o vídeo. YouTube é um viado. Ficou muito louco o vídeo. Ai, vai, leva esse vídeo. Vai, vai. Pode escutar. Não, mas quem... Eu teremos a galera vai gostar. Não. Agora vocês vão ver a nossa... Brincadeira. Ai, eu sei que vai ser a Catarina. Amanhã a gente vai Vai, eu vou começar. Uhul. Vai, tô na falar já. Já. Peraí,